Eu sou Poliana Mota, psicóloga clínica e psicoterapeuta humanista. E hoje eu vou falar um pouco sobre controle emocional. Como ter controle emocional nessa fase em que a gente está enfrentando. Nesse processo de isolamento, de pandemia mundial. E para falar sobre controle emocional, eu vou começar por aquilo que favorece o descontrole emocional. Então, nesse momento em que estamos em casa, nós ficamos vulneráveis a muitas informações. Escutamos inúmeros ruídos externos, vindos de notícias, números, resultados, desfechos, enfim. As informações chegam e a gente absorve e consome essa informação. Essa informação, quando chega pra gente, provoca algumas reações. Uma delas é o medo. O medo é uma emoção básica, necessária, porque o medo ativa em nós a necessidade de sobrevivência. É uma emoção que nos conecta com a autopreservação. Então, ela é fundamental. Só que hoje a gente vai falar do medo irracional, que é quando essa mesma necessidade de autopreservação é acionada, só que não existe nenhuma ameaça iminente. Não existe nenhum perigo real acontecendo. Somente as construções futuristas, cenários catastróficos, planejamentos imaginários que surgem na nossa mente. Então, essa é uma reação comum. A partir de inúmeras notícias, o medo surge. Quando o medo aparece, uma outra reação comum é o controle. A gente deseja controlar o que está fora de nós. Surge uma necessidade de segurança e a mente te diz, para que você fique seguro, você precisa controlar. E o controle nessa circunstância e nesse momento que a gente está vivendo, onde é que ele vai se manifestar? Nós estamos em casa. Esse controle, ele vai surgir na tentativa de controlar o comportamento do filho, controlar o comportamento do marido, controlar as atividades de casa, controlar os próprios planos. Então, esse controle vai ser manifestado dentro de casa e com as pessoas que estamos convivendo. Quando esse controle se manifesta, é natural que a gente comece a assumir inúmeros papéis, comece a fazer inúmeros planejamentos e algumas atividades sejam construídas. A postura de solucionar problemas é ativada. Nesse lugar, é muito difícil sustentar. E aí vem o primeiro questionamento que eu quero sugerir, que é, com toda essa mobilização interna, você consegue pedir ajuda? Na tentativa de controlar inúmeras atividades, é possível para você contar com o apoio dos seus familiares, do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que você está convivendo nesse momento? E aí é importante que você responda isso, né? Como é que eu reajo a essa situação?
Um outro ponto importante para se questionar é quando as coisas não saem como eu planejei. Quando tudo que eu tinha administrado desse ponto do controle não sai como eu tinha planejado, não sai conforme eu esperado. Como é que eu fico? O que acontece com você? Isso é muito importante de perceber, porque você começa a ter respostas dos pontos que disparam o estresse. Com essa percepção, a gente vai acionar mais reação, né? Porque normalmente nesse lugar de desejar ter o controle, da dificuldade de pedir ajuda, a gente assume uma postura muito exigente, às vezes até conectadas com um padrão de perfeição. E isso gera muito estresse e frustração. Então, uma reação muito comum nessa ânsia de desejar ter o controle e não ser atendida é a frustração. E a frustração é essa dor, né? Dessa constatação de que nada do que eu tinha planejado aconteceu. Imagine, toda essa mobilização interna vai repercutir em muito estresse, em muita irritabilidade, em impaciência. E esse é o cenário que muitas vezes ocorre de forma automática e que provoca descontrole emocional. Agora a gente vai começar a seguir em direção à solução. E o primeiro passo que eu sugiro é perceba essa estrutura mental que é formada. A gente sente medo, o medo ativa em nós a necessidade de ter o controle. O controle ativa em nós essa ânsia por perfeição, por um padrão excessivo de exigência, uma dificuldade em pedir ajuda, se torna um lugar muito solitário. E depois dessa estrutura condicionada e formada, é interessante que você perceba que um passo para a solução é observar a sua rotina. Porque a gente já passou por muitas fases nesse processo da pandemia e a sua rotina já está formada. Então essa é uma sugestão que eu te proponho. Observe a rotina que hoje se manifesta na sua casa. Analise as atividades, os comportamentos, os horários e perceba, eu estou satisfeita com essa rotina? Ou essa rotina me deixa extremamente satisfeita? Essa pergunta também é importante de ser feita, porque muitas vezes o motivo de estresse, o motivo de descontrole emocional surge dessa rotina desajustada e que nesse momento está gerando satisfação. E pela falta de autoconhecimento, a gente não percebe, a gente só reage. Então esse é um ponto. Respondido esse questionamento, a gente vai começar a estruturar essa rotina ou ajustar essa rotina, né? Para que ela fique mais confortável para você. E a dica que eu te dou é: coloque como base para essa rotina mais ajustada a flexibilidade. A flexibilidade em horários, a flexibilidade nos planejamentos, a flexibilidade nas atividades. Então você vai definir o que é estrutural nessa rotina, o que é prioridade nessa rotina,
e traga para ela uma flexibilidade, tá? Por exemplo, você pode definir que é importante que todo mundo, né, e as crianças tenham 3 refeições diárias. Então, com essa definição, você vai estruturar horários que se adequem a essa regra. O horário de acordar, o horário das atividades escolares, todos esses horários respeitarão essa regra de que as refeições serão, sim, né, realizadas. E outras mais. Sinta qual é a rotina que nesse momento vai te trazer mais satisfação. Esse ponto da flexibilidade, eu sugiro que ele esteja não somente no planejamento da rotina, mas a flexibilidade com você mesma. A flexibilidade com as pessoas da sua família. Né? E aí a gente pode pensar como é que essa flexibilidade vai se manifestar. A minha sugestão é comece a ser flexível com as suas necessidades, com as suas prioridades, com os seus desejos. Muitas vezes, sem essa investigação, sem essa percepção, a gente adota uma postura de autoabandono. A gente começa a resolver tudo, dá conta de tudo e ignora as nossas necessidades. Então comece a analisar. Isso vai te ajudar na relação com seus familiares. Por exemplo, você pode ser solicitada pelo seu filho para brincar. Fazendo essa análise de qual é a minha disponibilidade interna nesse momento. Será que eu estou disposta a brincar agora? Ou é mais importante para mim cumprir com aquela tarefa? Quando você faz essa investigação, vai ficar mais fácil comunicar para o seu filho que aquilo, naquele momento, é importante, mas não é a prioridade. Ou então não. Você vai conseguir brincar e aquilo que era a prioridade, que era uma atividade, que era lavar prato, que era fazer comida, que era qualquer outra coisa, pode ficar para mais tarde. Então você vai ajustando as suas necessidades, as suas prioridades com as demandas externas. Vai ficar mais fácil se relacionar. Vai ficar mais fácil ter uma comunicação mais branda, mais leve, menos reativa. E aí, eu gosto do conceito angelical da paciência. A paciência nesse conceito significa estar em paz com aquilo que se tem. E isso é muito desafiador. Olhar para o cenário externo, olhar para todas as preocupações, porque cada membro da sua família manifesta alguma preocupação. Cada um está sentindo isso que está acontecendo da sua forma. E aceitar, né, o que está acontecendo e adotar essa postura de estar em paz com o que se manifesta, eu sei que é desafiador. Só que é um treino. A minha sugestão é para que a gente dê um passo de cada vez. E eu proponho um exercício. Um exercício para que a gente amplie a consciência daquilo que nos causa descontrole emocional e de como a gente pode ter cada vez mais controle emocional e ficar em paz com aquilo que se manifesta, entendendo que é o melhor que a gente pode fazer. Para esse exercício, eu dividi ele em etapas e a primeira etapa é um questionamento. E o questionamento é: o que está tirando a minha paz nesse momento?
Então reflita. O que está tirando a minha paz nesse momento da minha vida? Essa é uma pergunta que pode ser respondida de forma simples ou pode ser respondida de uma forma complexa. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo nesse momento. Você pode descobrir que o que está tirando a sua paz é assumir muitas responsabilidades. O que está tirando a sua paz é a preocupação financeira. O que está tirando a sua paz é uma dificuldade na relação com seu marido. Então perceba que isso pode se manifestar de muitas formas. E essa resposta só você tem. Então esse é o primeiro passo. Descubra. Com essa resposta, obtida, consciente dessa informação, a gente vai para o segundo passo, que é descobrir como é que você está interpretando essa história. Isso é bem interessante, porque você vai perceber um monte de construção de pensamento, inúmeras. E o que eu quero nesse ponto é que você note que um pensamento favorece inúmeras possibilidades de interpretação. É como se fosse uma reação em cadeia. Aquilo que a gente pensa favorece, aquilo que a gente acredita, e essa crença acaba se tornando a realidade. Então descubra essa interpretação. Depois que você descobriu a forma que você está interpretando, a gente vai para o terceiro passo, que é identificar uma história sendo contada. A nossa mente adora histórias e nos conta histórias o tempo inteiro. Então você vai perceber essa história sendo contada com aquele tema, com aquela dor que você descobriu lá no início, que é o que nesse momento está tirando a sua paz. Visualizada essa história sendo contada, a gente vai para mais um questionamento, que é, você vai se perguntar, essa história, ela me traz paz ou me traz estresse? Lembre que o nosso propósito desse exercício é favorecer a percepção daquilo que está tirando a nossa paz. Então você vai perceber que essa história está te deixando estressada, está te deixando irritada, está te deixando impaciente. Mesmo assim, é importante que esse questionamento seja feito, para que você tome ainda mais consciência da reação que ele proporciona na sua vida, Então, respondida essa pergunta, a gente vai para o último passo, que é, se eu percebo que essa história tira a minha paz, o que é que eu posso fazer para seguir em direção da solução e me desconectar do problema? Nesse passo, a gente vai pensar em estratégias, a gente vai pensar em possibilidades, em formas de solucionar isso que está doendo. E, de novo, a solução, ela pode se expressar de muitas formas, vai depender do que está acontecendo na sua vida. Então, a solução pode ser conversar com seu marido e falar o que você está sentindo. A solução pode ser mudar a sua atitude em relação ao seu filho. A solução pode ser reduzir custos. Não sei. Quando você percebe tudo isso, eu tenho certeza que a resposta aparecerá.
E o seu desafio vai ser sair do plano mental e se direcionar para a ação. Consciente do que fazer, a gente vai começar a dar um passo de cada vez para modificar esse comportamento. É um processo que leva um tempo, né? Não necessariamente você vai descobrir essa resposta no primeiro momento que você se questionar. Respeite seu tempo, tenha paciência com o seu processo e lembre que você não está sozinho, né? Se ficar difícil, peça ajuda, perceba que existe a possibilidade de receber apoio. E para mim, esse exercício é a base do processo de autoconhecimento, né? E a base é a consciência. Se questionando, você terá mais consciência do que está acontecendo. Você perceberá o que está tirando a sua paz nesse momento, o que está te deixando com medo, impaciente, reativa. Então essa é a minha proposta, essa é a minha sugestão. E eu espero que isso, de alguma forma, te traga mais consciência, mais percepção e modifique a sua rotina, né, de uma forma mais leve e com mais paz, tá? É isso. Eu quero agradecer e desejar que todos encontrem as suas respostas e acreditar que tudo vai ficar bem.